O Senhor é o meu pastor. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor, as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre sua vida, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero aqui enfatizar com vocês a importância da leitura bíblica diariamente, constantemente, e como é importante a gente, além de ler a Bíblia, compreendê-la, entendê-la. E para isso nós temos ali em Lagoinha Castelo os nossos estudos bíblicos que acontecem durante a semana, a escola bíblica aos domingos de manhã, escola dominical, às 8h30 da manhã. Então você pode acessar as plataformas digitais da nossa igreja, canal no YouTube, do Spotify. Na descrição desse vídeo aqui no canal do YouTube tem os horários dos cultos, de todas as reuniões, dos estudos que acontecem, para que você não fique de fora, para que você esteja em constante comunhão e em constante aprendizado. Além disso, querido, quero deixar aqui um desafio para você. No próximo ano, a gente já está quase aí na virada do ano, né? Que você faça um propósito de ler a Bíblia toda. Para isso, nós aconselhamos vocês adquirirem a Bíblia 365, porque ela é uma Bíblia que vai dividir exatamente os capítulos que você precisa ler durante o dia. E ao final de 365 dias, ou seja, do ano todo, você vai ter lido a Bíblia toda. Olha que bacana, eu já fiz isso, eu já li a Bíblia toda e posso dizer para vocês, querido, que é maravilhoso entendermos e cumprirmos um propósito quando a gente coloca para fazer, né? Então vamos aqui hoje no nosso estudo de Salmo número 23, o Senhor é o meu pastor, diz assim, a partir do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que salmo lindo, né? Neste salmo, é o salmo mais conhecido e mais amado de todos na Bíblia. Há duas imagens explícitas do relacionamento íntimo de Deus com alguém dentro do seu povo. A primeira é a do pastor com seu rebanho. A segunda é a do anfitrião com o seu convidado. Era natural para a comunidade pastoril pensar no Senhor como seu pastor, que tirou seu povo do Egito, né, como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Mas aqui a metáfora se torna inconfundivelmente pessoal. O Senhor é o meu pastor, afirma o escritor sagrado com ousadia, e ele sequer menciona as outras ovelhas do rebanho. Então, quando diz o Senhor é o meu pastor, meu dá ideia de quê? De posse. Então, nós temos o Senhor como nosso pastor, meu pastor. Então, mostra uma ousadia por parte do escritor, mostra uma intimidade, uma relação de proximidade extrema, é meu, é posse, é lindo isso. O cristão não pode ler ou entoar este salmo sem pensar em Jesus Cristo, que teve a ousadia de reaplicar a metáfora proveniente de Jeová, ou seja, o Senhor, a si mesmo. Ele é para nós o bom pastor, o supremo pastor e o grande pastor das ovelhas. Abner Bar vai dizer
é que a figura de um pastor de ovelhas é muito popular na cultura judaica, assim como em qualquer ambiente campestre. O pastor é responsável por alimentar, por proteger, por guiar o rebanho, e sem ele as ovelhas se tornam presas fáceis para os astutos devoradores. As ovelhas são animais dóceis e se tornam mais vulneráveis devido à limitação em sua visão. Por esse fato, são orientadas pela voz inconfundível de seu pastor. Em João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É a partir da reflexão do Senhor como o pastor é que o restante de Salmo 23 consequentemente se revela. Uma vez por experiência própria que o Senhor é o meu pastor, né? O salmista vai dizer, John Stott diz isso também por experiência própria. Ele pode acrescentar com segurança a consequência de que nada terei falta, que está escrito lá no versículo 1, parte B de Salmo 23. O bom pastor cuida de suas ovelhas e assim ele supre todas as suas necessidades, ou seja, ele supre todas as suas necessidades e as minhas necessidades, as nossas. Em verdes pastagens me faz repousar para satisfazer a minha fome e me conduzir às águas tranquilas, águas refrescantes, para saciar a minha sede, como diz no versículo 2. Por amor do seu nome, isto é, por lealdade ao seu caráter e às suas promessas, o Senhor nos guia nas veredas da justiça. Isso é, não permite que nós nos desviemos do nosso caminho. Nós vimos alguns estudos para trás o que são as veredas da justiça, o caminho que nós seguimos ao longo da vida. Então o Senhor não nos permite desviar desse caminho. De fato, mesmo quando andarmos pelo vale mais escuro, ou seja, o vale da sombra da morte, seja da morte ou de algum outro lugar sombrio, não temos nada a temer e não sentiremos medo, porque o nosso pastor está conosco, nos protegendo com a sua vara e nos guiando com o seu cajado. A nossa segurança não está, portanto, no meio em que vivemos, sejam verdes pastagens, sejam em águas tranquilas, ou seja também no vale mais escuro. Mas a nossa segurança está no nosso pastor. Em sua presença não há falta e não há temor. A partir do versículo 5, vemos aqui que a cena muda. Já não estamos ao ar livre, mas dentro de casa. Já não somos uma ovelha em um rebanho, mas somos um convidado em um banquete. O nosso anfitrião divino nos preparou um banquete bem especial. Não é um banquete secreto, mas é algo de que desfrutamos à vista dos nossos inimigos, porque quando Deus nos satisfaz a alma, não se pode esconder isso do mundo. A provisão do Senhor é maravilhosamente generosa. Uma mesa repleta de comida, com óleos perfumados para ungir a nossa cabeça e um cálice que transborda. Além disso, o que Deus começou, Ele com certeza dará continuidade. Uma vez que Deus nos guiará, a bondade e a fidelidade nos acompanharão. Assim, Ele nos guardará na retaguarda e na frente durante todos os dias da nossa vida. Por fim, voltaremos à casa do Senhor enquanto vivermos. Não necessariamente ao tabernáculo ou ao templo, nem mesmo somente a sua presença nessa vida, mas à casa do Pai, com as muitas mansões que Ele tem, as quais o Senhor mencionou, para onde o Senhor, o Mestre, disse que estávamos indo
disse que estava indo para nos preparar um lugar. Olha que tremendo isso, né? Querido, lá em João 10, no versículo 11, diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu quero só ressaltar aqui que é importante atentar para os atributos do pastor. Além dele salvar as suas ovelhas, ele é supremo, tem o poder de recompensar os outros pastores assistentes, que somos nós. Lá em 1 Pedro 2,25 vai dizer isso. É necessário, porém, compreender melhor o que define o que é ser bom. Como é usado aqui, bom não significa apenas possuir bondade ou no sentido físico, o que está em sua própria excelência natural, o que moralmente é belo, nobre e verdadeiro. Como usado por Cristo, o vocábulo implica que a perfeição de todos os atributos pertence a Ele. Portanto, nele, a perfeição emerge e dela a perfeição emerge. Dele a perfeição emerge e dele a perfeição emerge. É tremendo isso. Fiquemos aqui com o Senhor, o nosso bom pastor, como reflexão para nós no dia de hoje. Que Jesus te abençoe e até amanhã.